Muito bem. Então, uma boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas em mais um encontro nosso, né? Nossa reunião Grupem e Artcid, são os nossos dois grupos que estão registrados no CNPq e chancelados pela UERGS, né? Hoje é dia 15 de maio de 2021, parece loucura, mas já estamos em 15 de maio. E hoje, então, temos mais uma reunião nossa, do nosso Grupem e Artcid. E aí a proposta de pauta para nós, ela é a seguinte: sempre a gente começa com os nossos momentos de leitura, que são tão importantes, e eu procuro preparar com muito carinho para todos e todas nós, e estou trazendo hoje Alta de Souza. Depois a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, essa querida poeta que morreu tão cedo, né, muito novinha, e excelentes as poesias que ela fez. Depois, então, o objetivo hoje, na verdade, é conhecer mais particularmente as nossas ações de extensão. Então, a primeira proposta é conhecermos um pouco mais e melhor sobre um dos nossos projetos, que é o projeto A Arte de Ler, e aí dentro do projeto A Arte de Ler, particularmente os saraus. Depois disso, então, pretendo falar um pouco mais pormenorizadamente sobre dois grandes programas que pautam ou organizam as nossas ações neste ano, que são os programas Educação Musical, Música, Educação e Entrelaçamentos, que foi submetido ao edital da UERGS e foi um dos nossos aprovados, e o outro é o programa Arte de Ler, um programa de incentivo à apreciação literária e musical. Então, posteriormente, eu pretendo falar para vocês sobre as ações, porque é sempre muito importante que nós, do grupo de pesquisa, conheçamos também, mesmo que não estejamos particularmente envolvidos com todas as ações, ou com, enfim, com algumas delas, mas que nós possamos conhecer a abrangência do nosso trabalho. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeita, muito feliz, e mais uma vez eu digo, já disse particularmente e digo publicamente, nada disso nós faríamos se não fossem vocês, com certeza, né? Então, falarei sobre esses dois grandes programas, e depois a ideia é que nós possamos também combinar na nossa próxima reunião da semana que vem, quem que vai partilhar pesquisa e extensão, para que a gente possa sempre estar estudando e conhecendo e conversando sobre essas questões. Apresentada a pauta, eu pergunto se pode ser essa, se vocês têm alguma inclusão, alguma solicitação, está aberto. Talvez o que nós possamos trazer no final é retomar um pouquinho quem pensou um pouco a respeito da proposta que o professor Lucas e o professor Marcos fizeram para nós, para a gente começar a estreitar os laços nesse sentido, né? Então, depois no final, se nós pudermos conversar, vai ser bem importante sobre isso. Então, se está tudo bem, concordam com a pauta? Sim? Bom. Então, eu quero com muita alegria, com muito carinho, compartilhar com vocês a imagem da querida Alta de Souza, que foi uma pessoa bastante importante, uma importante poeta e uma mulher muito espiritualizada, né? Então, acredito que nós também vamos aprender várias coisas hoje com a sua poesia. Mas, afinal de contas, quem foi Alta de Souza? Ela nasceu em 12 de setembro de 1876, e isso foi lá em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Olhem, a vida dela não foi fácil, gente. Com 3 anos, desencarnou a sua mãe, e com 5 anos, o seu pai também desencarnou. Então, ela teve contato muito pouco com seus pais, né?
Desse modo, então, ela passou, a guarda dela passou para os avós maternos, que foram, então, para Recife. Ela tinha uma precocidade extraordinária aos 7 anos de idade, parecia que estava prevendo que ia ficar pouco tempo nesse plano aqui, né? E em 1883, né, ela tinha 7 anos, e já lia histórias para crianças pobres e para os escravos. Ela realmente era bastante espiritualizada, né? Ainda menina, aos 10 anos, desencarnou o seu irmão, que era Irineu. Então vejam quantas perdas, né, na sua vida. Em Recife, ela recebeu um pouquinho. Ela recebeu educação primorosa, especialmente a religiosa, estudando até 1890 o Evangelho profundamente. Ano em que, então, ela contraiu tuberculose. Né? E aí, nesse momento, ela volta para Macaíba, Rio Grande do Norte. Com 17 anos de idade, isso foi em 1893, foram publicadas, então, suas primeiras poesias em jornais locais e em revistas. Vejam, 17 anos. E no final aí de 1900, portanto, ela estava com 23 anos, ela publicou o seu primeiro e único livro dela, chamado Horto. E ela desencarnou em 7 de fevereiro de 1901, aos 24 anos de idade. Essa, então, é a Alta de Souza, que apesar de sua pouca idade, produziu muito. E aí eu compartilho com vocês uma das maravilhosas poesias dela, e essa chama-se Boêmias, que ela dedicou a Rosa Monteiro. E ela diz assim: quando me vires chorar, que sou infeliz não creias. Eu choro porque no mar nem sempre cantam sereias. Choro porque no infinito as estrelas luminosas choram o orvalho bendito que faz desabrochar as rosas. Do lábio o consolo santo é o riso que vem cantando. O riso do olhar é o pranto. Meus olhos riem chorando. O seio branco da aurora derrama orvalhos a fluxo. O círio que brilha fora, a dor também fere a luz. Teus olhos, cheios de ardores, aninham rosas nas faces. Que seria dessas flores? Responde, se não chorasse. Que lindo, né? Os estudiosos da Alta de Souza dizem que ela tem uma semelhança com Cruz e Souza, que também foi um importante poeta da época, apesar de que não se saiba ainda, não se tenha registro de que ela tenha lido Cruz e Souza. Eu estava pesquisando e encontrei uma dissertação da década de 80, de 1980 por aí, sobre ela. E realmente, assim, um material maravilhoso. Então, eu convido vocês à leitura de Alta de Souza, que apesar da precocidade, da sua pouca idade, ela deixou apenas um livro, mas a profundidade dela é, com certeza, grande. E assim, então, a gente finaliza essa parte, que sempre eu faço com muito carinho e tenho um prazer de preparar para nós nas nossas tardes de sábado, e passamos a seguir para o nosso segundo ponto de pauta, que é, então, a arte de ler, os saraus. E nós teremos a apresentação, então, da equipe que trabalha incansavelmente com as organizações dos nossos saraus. E aí eu vou chamar a Ana, vou chamar a Alessandra e tantos outros que participam, o Romeu, e até quero dizer que hoje o Tiago não está, e ele está ajudando a família, né, porque houve o falecimento de uma de suas parentes, na verdade, é mãe da cunhada, né, se não me falha a memória, é isso, e então a gente também dedica essa poesia da Alta de Souza para ele também, né, que este ente querido seja acolhido com amor e carinho no plano espiritual. Eu vou, então, tirar aqui
para que a Ana e a equipe possam apresentar adequadamente. Então, boa tarde a todos, tá? Prazer a todas, é um prazer estar aqui falando, né, de um projeto que realmente, assim, tem sido importante para a minha vida. Agradeço a Deus Pai, né, e a Prof por essa oportunidade de começarmos esse projeto lá em julho, agosto, numa época de isolamento social, e onde a professora teve a grande ideia de nos unir através desse projeto de saraus, onde a gente tem a oportunidade de conversar, né, com mais pessoas, trocar ideias e não ficarmos pensando, né, nas dificuldades da vida, né, que vem, vez que outra aparece, né, e nos abate. Então, o sarau é uma ação da UERGS que une a arte, a cultura e o conhecimento. Isso envolve o ato de conhecer e oportunizar o conhecimento a outras pessoas, o que ocorre em reuniões em que os participantes compartilham suas ideias. E a Prof. Cristina participava dos saraus que aconteciam lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e com a pandemia, esses saraus que eram presenciais tiveram que ser, então, online. E foi daí, então, que surgiu a ideia, né, de começarmos os saraus dentro desse projeto A Arte de Ler. E eu gostaria, então, que a professora Cristina falasse alguma coisa sobre esse tempo, né, do sarau, dessa transição também do sarau e junto ao projeto A Arte de Ler. Legal, muito obrigada, Ana. Foi um aprendizado muito grande com a equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital, enfim, que acolhe grande parte das pessoas pelo SUS, né? E naquele hospital, muitas pessoas se reuniram entre médicos, enfermeiros, enfermeiras, e não sei se vocês sabem, mas muitos médicos são também escritores. Muitos médicos são também musicistas, não sei se vocês sabem, e escritores também. Talvez essa área, que é tão pesada, né, precise de algum aspecto, que é esse aspecto da arte para amenizar a nossa vida, né? Então, começamos a participar destes saraus, e eu preciso aqui fazer a menção ao querido Giacomo, que foi quem nos convidou para participar. Anteriormente, nós fazíamos, e ainda fazemos, então continuamos, nós fazíamos na nossa unidade em Montenegro, e aqui estão alguns integrantes que já naquela época participavam. Estou vendo aqui o Romeu, que era um dos que participava, o Guilherme também, alguns também na época do PIBID, que eu coordenava, então nós fazíamos estes saraus. Mas efetivamente, e eu devo dizer isso, com essa parceria com o Hospital de Clínicas, pelo convite do Giacomo, nosso querido aluno, enfim, já egresso, nós começamos a ir, claro que naquela época era presencialmente, íamos ao Hospital de Clínicas, e esses saraus, eles eram mensais. Fazemos, às vezes, na ala das crianças, as crianças que estão lá enfermas. Então, nós íamos levar um pouco do amor, da alegria e da arte para elas. Outras também na ala mais das pessoas com algumas questões mentais, enfim. E isso foi crescendo no nosso coração, esse amor, e principalmente nós estreitamos laços com estes médicos, esse pessoal da saúde. E o doutor Rogério, então, começou a nos chamar e nós começamos a ir, e aí o ano passado ficamos nessa loucura, acabaram-se os saraus no hospital, e aí eles começaram também a querer fazer virtual. E nós também nos associamos a eles e trouxemos também essa perspectiva para a nossa universidade. Então, de uma maneira muito breve, foi assim, e quero dizer para vocês que tem sido maravilhoso participar desses saraus e desafiador, com certeza.
Então, seguindo, nós começamos a organizar alguns saraus, primeiramente foi com a Nicole, e esse sarau foi organizado, então, a arte dos meus sentimentos, onde colegas puderam colocar, através de música, através de poesia, através de encenação, algum sentimento que queria mostrar, né, compartilhar nesse sarau. E depois desse sarau, vieram então 3 edições, né, dos saraus, de As Poesias da Minha Vida, onde tivemos contato com vários professores, vários alunos, colegas, amigos, que puderam contar, falar, ler algum trecho de um livro, e através de poesias, música também, falar alguma coisa que estava sendo importante, alguma poesia que estava sendo importante nesse período difícil de 2020. E foi, assim, muito interessante, porque foram poesias bem lindas, né, mostrando, assim, quanto nós, né, como pessoas, somos, muitas vezes encontramos forças para continuar e alegria para continuar vivendo, né, e através de algum texto, alguma poesia, de alguma música, né. E depois desses 3 edições de poesias, no final de dezembro, nós como equipe, nós fizemos um sarau, né, com um nome denominado Sons, Letras e Esperança, que ali nós colocamos alguns saraus e construímos uma poesia nossa. Foi muito legal isso, essa construção em conjunto, e lembrando, assim, que nossos trabalhos todos são, assim, em conjunto, são uma equipe, nós pegamos juntos, nós colocamos nosso coração, nossa mente em cada edição, em cada sarau, e isso nós podemos expressar nesse sarau de final de dezembro, na véspera de Natal, onde colocamos as nossas palavras, os nossos sentimentos nesse sarau, sons, letras e esperança. Também tivemos no início do ano, que nós participamos do Fórum Mundial Social da População Idosa, Pessoas com Deficiência e Diversidades, e tivemos essa oportunidade, então, de participar com esse sarau denominado Uma Viagem Literária e Musical ao Longo do Tempo. Então, esse trabalho não ficou só voltado aqui para o ERCS, mas se expandiu, né, porque o sarau é mundial. E dentro daquilo que eu estava falando sobre a participação da equipe nos saraus, em cada sarau, e o sentimento de que cada edição, cada sarau é nosso. Nós não nos colocamos apenas como um projeto da professora Cris, mas a gente pega junto, a gente coloca a nossa opinião, fazemos a edição, colocamos as legendas, isso foi uma conversa que tivemos também sobre inclusão social, a maneira que nós poderíamos fazer, e nós vimos que a nossa forma de inclusão seria colocar legendas, então a gente observa bem isso, e todos da equipe participam. E esse vídeo, ele traz o relato dos participantes desses projetos, inclusive nessa época, até bem pouco, a Babi estava junto, ela também conta como é que foi a participar desse tempo, e nós, assim, ainda vamos, né, Babi, entrar em contato contigo, principalmente quando a gente precisar, como é que é, da história, né, se a gente quer falar alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul, agora a gente precisou, tiramos dúvida com a Babi, apesar de que, né, em cada sarau a professora nos ensina alguma coisa, ela sempre traz poesias e também traz conhecimento, traz um ensino, e isso nos instiga a pesquisar também, né, não ficar só como ouvintes, mas também como participantes. Aí depois, nós seguimos então com o sarau, Relendo o Passado, Caminhando ao Futuro, que nós apresentamos agora em março, né, foi um sarau também muito lindo, muito, muito bonito, uma releitura, né, de muitas obras do passado, ali a gente acaba conhecendo, né, como temos colegas talentosos,
na arte, no teatro, na voz. Isso é muito interessante. Cada sarau a gente aprende, e aprende muito, né? E esse sarau, então, falando em aprendizagem, né, nós fizemos o sarau dadaísta, foi que a gente descobriu que muitas vezes muitas pessoas não querem sair do seu costume, e a gente precisa, às vezes, experimentar algo diferente, mas que é bom. E o sarau dadaísta foi algo assim, que até pessoas que não sabiam o que era, quando assistiram esse sarau, acharam bem interessante e disseram assim que até poderiam participar, porque mexe mesmo com aquilo que é comum em nós e faz com que a gente faça algo diferente, mas também é criativo e é prazeroso. Então, esse foi o sarau dadaísta, e agora nós estamos organizando esse sarau, o Rio Grande na literatura. Então, esse sarau também tem cada sarau uma surpresa, e a surpresa é que os escritores vão estar participando. A professora Cristina entrou em contato com eles, com 16 escritores, e muitos deles, a grande maioria, respondeu e está enviando vídeos, e isso para nós tem sido assim bem enriquecedor, né? Poder conhecer os escritores e vê-los lendo as suas obras, né? Tem sido muito bom. Convidamos, então, vocês para assistirem no dia 28 de maio. E aqui tem as datas que são dos saraus que vão acontecer durante o ano, que escolhemos todas as últimas sextas-feiras do mês, às 20 horas. Vai ser, assim, em torno de... esse último foi 16 minutos, mas pode ser 30, pode ser 45 minutos, pode ser menos. A gente está sempre cuidando para que não seja algo que venha a ocupar muito tempo, mas, contudo, as pessoas têm dado o retorno que têm gostado do que temos mostrado, ainda que o tempo possa ser maior, né? E quero apresentar, assim, a equipe maravilhosa desse projeto. Primeiro é a professora Cristina, né, que tem nos coordenado, tem nos incentivado a pensar, a crescer, a ser melhores como acadêmicos e até como pessoas, né, porque a gente trabalha em grupo, em equipe, e a gente entra em contato com muitas pessoas. E muitas vezes a gente auxilia as pessoas a gravarem seus vídeos. Assim como nós estamos sendo treinados a gravar vídeos para apresentar para as disciplinas, né, do curso, muitas pessoas não estão sabendo como fazer. E aí a gente aprende e também aprende a falar com as pessoas. Isso, sim, tem sido muito bom, porque elas confiam, sejam professores, sejam alunos, elas confiam, acreditam e querem participar desses projetos. Também temos como participantes da equipe eu ali, aí depois vem, eu acho que é o Tiago, né, que infelizmente ele não pode estar aqui junto conosco, porque nós estamos numa fase, né, que às vezes, e a gente está num momento alegre, mas às vezes um colega nosso não está no momento alegre. E esses saraus têm sido assim, os encontros, as organizações nos ajudam muito a fortalecer, um falar com o outro, para que possamos passar por essas situações com força, né? E com a certeza de que isso vai passar. Também temos na nossa equipe a Alessandra, que está passando as imagens para nós. Temos todos eles vão falar daqui um pouquinho, né? O Romeu, né? Que semana passada estava falando, compartilhando do seu TCC. Temos também a Cibele, né? Não sei se a Cibele está aqui presente, mas ela também tem contribuído conosco. E temos o Henrique, que chegou há pouco tempo e que está participando também. Por isso, agora, agradeço a todos e passo a palavra para a equipe, né, falar, contar como tem sido estar participando desses projetos de saraus. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho, né, como tem sido essa participação no projeto de extensão Saraus. Bom, primeiro, né,
tem toda aquela elaboração, a gente aprende muito, né? A gente marca a reunião, mas eu acho que não é uma reunião, é uma aula que a prof dá pra gente. A prof traz muitas reflexões pra gente, né? Pra gente procurar, pra gente querer saber mais, né? A gente ali tem uma aula completa com ela, né? A gente conhece escritores, compositores, a gente, né, cria essa expectativa todos juntos, e tudo é construído em grupo, né? É o que a prof sempre passa isso pra gente. Então, acho que isso é muito importante, né? E o mais legal dos saraus é que na parte artística, o sarau é tão aberto que as pessoas que estão ali como telespectadores também podem participar, né? A prof deixa isso muito aberto, nosso projeto ali é muito aberto a isso. Então, a pessoa está ali, está assistindo um sarau. Aí, daqui a pouco, mês que vem, ela quer participar, mas ela, de repente, nem faz parte da UERGS. Mas ela pode participar, ela pode contribuir, porque é dessa forma que a gente consegue chegar nas casas das pessoas, né, nesse momento que a gente está vivendo, e, né, proporcionar um momento ali em família, né, que nem aqui em casa, assim, falando bem pessoal, a gente faz toda aquela parte, né, técnica ali por trás dos bastidores, né, a gente fica um mês estudando, elaborando, construindo, né, moldando tudo aquilo ali junto. A prof traz o primeiro, né, ela mostra o caminho e depois a gente vai construindo, né, junto. Então, assim, aí quando chega no dia do sarau, aqui em casa a gente se reúne todo mundo. E todo mundo vai assistir o sarau. E é muito divertido. E assim, ó, a única coisa ruim é que termina logo. Parece, né? Porque o tempo voa. O tempo voa. Então é isso, pessoal. Então a gente convida vocês, né, a assistir o nosso próximo sarau. Então, vai ser agora dia 28 de maio. A gente espera todos vocês lá, né? Vai ser transmitido ali pelo YouTube. E eu também queria deixar aqui o meu abraço para os meus colegas, para minha prof, e agradecer pela oportunidade que a prof dá para a gente, né? Em conhecer pessoas novas, em conhecer outros temas na vida da gente, como a Ana falou ali também, a gente não cresce só como profissional, isso influencia muito, muito, muito na gente, assim, o pessoal mesmo, um crescimento pessoal, né, a olhar mais para outra pessoa, a tentar entender mais a outra pessoa, a gente acaba ali sendo quase que uma família, porque a gente passa a maior parte do tempo juntos, né? Às vezes mais com o pessoal da extensão do que com a nossa família. Então não tem como não ser uma família, né? Então é algo profissional, mas é algo pessoal também, né? E eu acho que é isso que a prof tenta transmitir, assim, pra gente, né? E é isso, gente. Vou falar um pouquinho também, então. Bom, as meninas já falaram bastante coisa, né? Tem sido uma experiência bem interessante, muito boa pra gente. A gente está sempre aprendendo muita coisa nova, né? Entrando em contato com muita produção artística, né? De colegas nossos da UERGS, de gente de fora da UERGS, com autores, com artistas. Cada semana alguém, uma pessoa diferente, traz um autor, uma poesia para a gente debater, para a gente conhecer também. Então, acho que as meninas já falaram bastante, assim, mas eu acho que, para mim, assim, ressaltar tá sempre aprendendo muita coisa nova, sabe? Conhecendo muita coisa nova, muita arte nova, né? Acho que isso é uma coisa que faz bem pra gente, assim, estar sempre em contato com a arte. Acho que é mais isso, assim, tinha falado um pouquinho na quarta-feira também, né? Isso, obrigada, pessoal. Pena que não tem... O Henrique não está aí, né? Tá. O Henrique tá, olha ali. Ali está ele. Eu realmente não consigo escutar muito bem vocês. Tá muito baixo o áudio, não sei porquê. Não sei se é para todo mundo, mas enfim. Eu também tô adorando participar do sarau. As meninas já falaram bastante a respeito, né? Eu acho que não tem muito a dizer, mas assim, o que mais me chama a atenção, o que eu mais gosto nele realmente é essa diversidade artística.
tem poema, tem música, é conhecer pessoas que eu nunca ouvi falar, né? Agora nesse sarau aí dos poemas, vários autores gaúchos, assim, que eu não fazia ideia que existiam, e conhecer tá sendo muito legal para mim. Mais ou menos isso. Então, tá. Obrigada, pessoal, por terem falado. Obrigado por nos assistirem. E participe, então, dia 28 de maio, às 20 horas. Tá ok? Que maravilha, Ana, Alessandra, Romeu, Henrique, muito obrigada pela apresentação de vocês. Então, para talvez dar um gostinho e uma vontade de querer assistir o nosso sarau, vou dizer o que a gente já tem, né? E de confirmações e de materiais já enviados para vocês terem uma ideia. Na verdade, eu entrei em contato com escritores e poetas, enfim, aqui do Rio Grande do Sul, que ao longo da minha caminhada eu conheci, e esse ao longo da minha caminhada eu tenho que destacar sempre, e faço sempre com muito carinho, o meu trabalho na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, na Secretaria Municipal de Educação, onde eu coordenei por anos o programa de leitura Adote um Escritor. Então, por conta deste trabalho, eu conheci gente muito boa, escritores e escritoras, poetas maravilhosos. E aí, como eu já tinha um contato com eles, aí eu convidei-os. E muitos confirmaram e já enviaram, então, os seus vídeos, que a ideia foi o que fazer? Uma coisa muito simples, não é? Não é nada rebuscado, mas é justamente gravar um vídeo com seu celular e mandar para mim. E aí eles mandaram pelo WhatsApp mesmo. Então, quem que a gente já tem? Nós temos, por exemplo, o escritor Ayrton Ortiz, que é maravilhoso. Ele mandou hoje mesmo, de manhã, ele mandou um trecho do seu livro, que foi originado de uma viagem que ele fez à Amazônia. Então, está belíssimo o trecho e convida a gente para poder ler o restante do seu livro. Temos também o Álvaro Santi. O Álvaro Santi, além de ser escritor, ele é músico também e mandou um vídeo maravilhoso para nós. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tivemos também o retorno de Atos Beuren. O Atos escreve um livro diferente. Ele traz um texto e daqui a pouco, naquele texto, tu podes ter várias possibilidades, né? No final, tu pode ir para tal página ou tal página, uma leitura diferente que a gente faz. Então, também acho que vai ser bem legal conhecer. Trouxemos também, e já mandou o material, a Fátima Farias, que ela é uma poeta que escreve um material maravilhoso, eu já mostrei para vocês, acredito que inúmeras vezes, o livro dela, Mel e Dendê, e ela, querida, mandou para a gente, já encaminhei, inclusive eu encaminhei para vocês, fazendo uma divulgação do livro dela, se quiserem adquirir, bem legal, né? Então, a Fátima é outra, querida. O professor Rogério Gastal Xavier, que nós falávamos anteriormente, o doutor Rogério, do Hospital de Clínicas, pois ele, então, além de organizar esse maravilhoso sarau, é um grande poeta também. E ele nos brindou com seu material maravilhoso que vocês vão poder apreciar. Também tivemos a grata satisfação, e quero dizer para vocês que me deixou até emocionada, o Luiz Coronel, que é um grande escritor, poeta do Rio Grande do Sul, que tem um material preciosíssimo. Mandou não só um vídeo, mas ele mandou 11 vídeos. Então, a gente até está pensando, né, Ana e colegas, de fazer um sarau com ele, porque vale a pena. E ele, inclusive, disse que a gente tem que combinar para ele doar alguns livros para a nossa universidade. Vejam que maravilha isso, né? Fiquei muito emocionada, efetivamente, com isso. Tivemos também a Valesca de Assis, que é uma escritora que tem despontado já há alguns anos. A Valesca foi também patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, assim como o Luiz Coronel também já foi, né?
E a Valesca traz dois contos, né, bem diferentes, bem curtos, que é uma nova proposta, que ela diz que ela está estudando, e eu acho tão legal isso, né? O pessoal estudar, né, e dizer, eu estou estudando, isso é lindo. E mandou para a gente, foi extremamente importante isso. Então, a Valesca de Assis também está conosco, e temos o Vinícius Brasil, que ele usa a alcunha de guerreiro poeta, e ele traz um outro tipo de poesia maravilhosa, que lembra a questão do rap e traz essa musicalidade do rap também. E aí vocês vejam, né? Eu tenho mais algum material para receber, mas vejam que não é. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, parece que é um tipo de arte, um tipo de poesia, um tipo de literatura, mas é muito diverso o nosso estado, e isso é ótimo. Então, este sarau objetiva mostrar essa diversidade que a gente tem. Então, com muito carinho, nós convidamos vocês, né? Nunca é coisa pouca, Fábio. Nós convidamos com muito carinho, que vai ser realmente um grande sarau. Como diríamos aqui no Sul, né, Glauber, que tu estás aí de longe, um baita sarau. É isso, então. Agradeço muito a apresentação de vocês, fez com que nós, então, pudéssemos conhecer um pouco mais e convidar vocês para isso. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa dos saraus, a gente também tem aberta, né, esse momento para a gente perguntar, convidar, e agora aqui que eu estou vendo o Glauber, eu já estou tendo uma ideia, o pessoal tem medo quando eu começo a ter ideia, nós temos que trazer o pessoal de lá também, Glauber, quem sabe tu te associa a nós, né, de repente vamos pensar um sarau de norte a sul, com todo o Brasil, temos que ter representantes de todos os estados. Fala, Grazi. Eu não vou ligar a câmera, que eu tô horrorosa, eu saí do banho. Eu queria sugerir para o informativo que do Sarau Dadaísta, se o pessoal quisesse escolher um para a gente botar na contracapa, eu acho que seria legal. Saiu muitos bem legais, com mensagens bem legais, e não sei, talvez selecionar um para a gente colocar na contracapa. Ok, tu dizes um dos vídeos? Um dos poemas. Ah, perfeito. Né? Porque daí aí tem tanta, ficaram muito legais, assim, tem uns com as mensagens bem bonitas, então Verdade. escolher um, né, não sei como escolher, mas a gente pode colocar um na final, na contracapa. Perfeito. A gente pode escolher no grupo ali, a gente faz uma escolha democrática, né? Que legal, Grazi, boa ideia, ótimo. E aí o Glauber, ó, vai ser um sarau pai d'égua. Adoro essa expressão. Adoro. A gente podia fazer um sarau pai d'égua, né? Ou como é que seria a mistura do Rio Grande do Sul? Tu tinha dito isso uma vez, Glauber. Como é que é? Era o Egot. Podia ser um sarau Eguatê. Maravilhoso. Então, vamos ampliar esse nosso grupo para fazer saraus bem legais. Muito obrigada, então. Já temos aqui uma tarefa para fazer, para escolher um dos nossos poemas lá e para passar para a Grazi, o nosso super informativo, né? Que maravilha, parabéns. Aliás, está vencendo o prazo, prof. A gente tem eu espero todo mundo até o dia 20. Ali por segunda, terça, passar um pouquinho também, dia 21, não tem problema. O que o pessoal vê de interessante, depoimento, texto, o que tiver de bacana para lançar, falar como foi, botar foto, tirar print da tela ali das pessoas, tipo, por exemplo, do sarau, dar print da tela dos poemas que foram, de quem participou. A gente ser criativo, comentário do povo, quem sabe? Isso. Então, aguardo vocês até o dia 20, hoje é dia 15 já. Temos 5 dias, mas se passar também um pouquinho ainda dá, tá bem tranquilo. Eu vou fazendo já o layout, deixando prontinho, e aguardo vocês daí, tá? Os resuminhos, o que tem para divulgar novamente, eu aguardo vocês. Que maravilha. Olha só, a gente pode pegar ali do chat algum comentário, alguns, enfim, do comentário sobre o sarau, e pode botar ali, né? Acho que seria legal. Que bom, já dei 500 mil trabalhos para o pessoal.
Coitados. Vamos que vamos, né? Muito bem. Ótimo. Então, vamos passar adiante, então, para a nossa pauta. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Ok, vamos ver se vai. Então, o próximo ponto de pauta, hoje eu vou trazer um pouco mais dessas questões que a gente está fazendo da extensão, para que a gente possa ficar inteirado. Daqui a pouco a gente sabe de algumas coisas, não sabe de outras, e talvez possa também convidar o pessoal a participar, né? E acho que isso vai ser super importante, então, para todos e todas nós. Nós temos 2 grandes programas que estão acontecendo este ano. Para vocês terem uma ideia, né, nós temos os 2 grupos de pesquisa, que também são de extensão, que se chamam Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, que é o GRUPEM, e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, que é o ArtCIED. Estes 2 grupos de pesquisa, anteriormente eu tinha comentado, mas vou explicar um pouquinho para vocês entenderem. Inicialmente, a UERGS, e aí eu digo a UERGS mesmo, e não apenas nós lá em Montenegro, teve o seu primeiro grupo de pesquisa, que era o ArtCID, Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação. E isso remonta ao ano de 2002, quando nós estávamos iniciando a universidade. Ela é criada em 2001 e, efetivamente, os cursos começam, né, a serem desenvolvidos aí em 2002, e nós, com os 4 cursos de artes, já começamos a participar da universidade. Naquela ocasião, é bem verdade, quem fazia o gerenciamento era a Fundarte. Isso foi muito importante. A Fundação Municipal de Artes de Montenegro, que inclusive é tema de pesquisa nosso, e aí a Bárbara e o Guilherme, que aqui estão, participam também, juntamente com o Marcos, e eu, participam desta pesquisa. Então, foi fundamental a Fundarte nesse processo. Anos após, em 2009, praticamente, né, começa uma transição da universidade. E essa transição acontece, inclusive, na perspectiva nossa, de Montenegro, quando, então, passamos aí de 2009 a 2010, mas efetivamente 2010, para a gestão da universidade. Desse modo, então, todos nós fizemos concurso, e eu fui uma delas, fizemos concurso em 2009, e aí se configurou esse grupo. Por que eu estou dizendo dessa questão da história? A história sempre é importante para nós entendermos o processo. Já está aqui uma historiadora de plantão, que é a Bárbara, que não me deixa mentir sozinha, né, Bárbara? Então, nós precisamos conhecer a nossa história para avançar. E isso foi muito importante, porque neste avanço, nós tivemos, então, além deste grupo, que já existia, o ArtCID, e que foi inicialmente liderado pelo professor Gilberto Icli, que foi o nosso primeiro diretor e coordenador dos 4 cursos, Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Então, ele, quando saiu, que ele foi para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando ele sai da UERGS, então, aí este grupo passa para a professora Maria Cecília de Araújo Rodrigues Torres, minha querida colega e amiga, que passa a gerir, porque os grupos, pelo CNPq, as pessoas que os lideram têm que ter o doutorado, né? Essa é uma obrigatoriedade. Então, na época, então, a professora Maria Cecília começou a trabalhar, posteriormente a professora Cecília saiu da universidade, e aí o professor Marco Araújo, infelizmente falecido, liderou um tempo. Com essa reestruturação, acabou, então, passando para mim, isso quando nós
passamos para o ERGS mesmo. Algum tempo depois, e isso remonta aí 2010, 2011, achei pertinente e necessário criar um outro grupo de pesquisa que focasse a educação musical. Daí a origem do Grupem. Então, esses dois grupos de pesquisa, nunca nós dissociamos as atividades extensionistas e de pesquisa, que tem o seu substrato básico, o ensino, que é a razão de ser da universidade também. Mas, então, este tripé, ensino, pesquisa e extensão, se apresentam no Grupem e ArtSeed. Muito bem. Deste modo, para que nós possamos, então, desenvolver as atividades, é muito importante, e quem me conhece sabe que eu dou um valor enorme às possibilidades de inserir nossos estudantes e nossas estudantes em projetos, ações e programas de ensino, pesquisa e extensão. Vê-se anteriormente que eu coordenava o PIBID, que era de ensino, né? A extensão sempre tivemos bolsistas e pesquisa também. Então, com isso, né, com essa explicação, e também trazendo o fato de a universidade anualmente lançar editais de extensão, também de pesquisa, mas nesse caso estou falando de extensão, eu propus, então, 2 grandes projetos que configuram 2 grandes programas, ou seja, o planejamento de 2 grandes programas, que são educação musical, música, educação e entrelaçamentos, e a arte de ler, um programa de incentivo à apreciação literária e musical. Então, estes são os 2 grandes programas que organizam todas as nossas ações, projetos, que estão acontecendo em 2021. E vocês vão observar... e temos, obviamente, né, com essa proposição das atividades de extensão, nós temos bolsistas que podem participar, enfim, que a gente abriu um edital para isso, e aí nós temos 2 bolsistas para estes 2 programas. Uma delas, que é a bolsista para o programa Educação Musical, é a Jennifer, que aqui está, né, que já organiza há algum tempo os trabalhos para nós, principalmente o site. Pode abrir a câmera, meu amor, e te mostrar aí. Abri sem querer, prof. Mas é interessante, porque tu fosse citada, né? Então, a Jennifer é a nossa bolsista de Educação Musical, Música, Educação e Entrelaçamentos, e é uma alegria tê-la aqui. E a querida Alessandra é a nossa bolsista do programa Arte de Ler, um programa de incentivo à apreciação literária e musical. E eu preciso dizer que a Ana, que apresentou anteriormente o Sarau, ela também é a nossa bolsista nesse projeto que está indo até esses meados aí desse ano, né? Mas a Ana depois continua conosco também. Então, sempre essa ideia, né? Sempre, se for possível, que nós venhamos a elaborar projetos, não só para ter bolsa, mas é importante, a gente sabe, é muito importante a gente conseguir as bolsas para os nossos estudantes, porque isso ajuda muito, né? Então, sempre eu tenho procurado fazer isso. Nesse sentido, então, eu não sei se a Alessandra não vai abrir a câmera, né? Tá bem. Ok, só dá um oi aí, Alessandra. Abriu. Não era isso, era outra. Era a Grazi que não ia abrir a câmera. Então, não sei se a Jennifer consegue abrir a câmera, só para a gente ver os 3 exemplares ali. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Já que a Prof. falou aqui, eu tenho que reiterar que é com muito orgulho, com muita felicidade que eu sou bolsista. Eu já estava no passado no outro programa, a gente conseguiu fazer umas ações muito, muito legais. E esse ano a gente vai fazer ainda melhor, né? E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Queridos, eu que agradeço a presença de vocês, com certeza. E a gente está fazendo muita coisa. E agora vocês vão ver que tanta coisa a gente está fazendo. É uma loucura, nem eu mesmo acredito. São 20 ações. É uma coisa de louco. Desses 2 grandes programas,
20 ações. E, claro, eu preciso muito dizer também da importância da participação de todos vocês e também dos mestrandos. Eu não sei se eles conseguem abrir a câmera, se é possível. Vamos abrir, e vocês fiquem aí. A Jennifer, a Lê, a Ana, aí tá o Zé, a Fabiana. Isso é pegadinha, só para ver se a gente está aqui mesmo, né? Pô. Ó a pressão, né, Zé? Ai, ai, a Dani, querida. O Estevam também está aqui, que eu sei. Ok, muito bom. Então, é muito importante, gente, a participação de todos e de todas, e esse pessoal está com um grande empenho. Eu preciso também dizer que os nossos bolsistas de pesquisa, e aí tem a Bárbara, que eu não sei se ela pode abrir, se não puder, tudo bem. Nós temos o Guilherme também participando, a Bárbara, o Guilherme. Quem é essa pessoa? É o Guilherme. Eu estou dirigindo. Tudo bem, tudo bem. Cuidado aí. E também o Marcos, que não está aqui, participam não de todas essas ações, mas de algumas delas que vocês vão entender por quê. Certo? Então, muito obrigada. Agora sim podem fechar a câmera para não ficar pegadinha aí, né? Muito bem. Então, vejam só. Olha que tanta coisa que a gente está fazendo e já são convites também para essa participação e divulgação. Nós temos uma ação muito importante, que é o segundo encontro internacional de educação musical do PPGED, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, o mestrado profissional da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, cuja unidade se localiza em Osório, litoral norte, né? Esse encontro é o segundo já, e é, assim, uma satisfação compartilhar com vocês, porque permite para todos e todas nós entender as dimensões que a gente já está construindo. Essa é uma dimensão internacional. Nós temos uma parceria, então, com a Universidade do Estado de Hidalgo, que é no México, e esta parceria, então, com essa é a Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo. Nós temos, então, a grande parceira Rosalia Trejo León, juntamente com o Maurício Hernandes Monterrubio, que são, então, desta universidade, já estavam ano passado, e agora a parceria ela é concreta para também efetivar esse encontro internacional. O que objetivamos? Bom, primeiro, quando acontecerá esse encontro? Acontecerá, então, em setembro, dias 17 e 18, 24 e 25, ou seja, sexta à noite e sábado o dia inteiro, em 2 finais de semana. Fizemos isso para juntar, né, para poder, então, potencializar. É uma ação que terá, então, 20 horas, com certificação, né, inteiramente gratuita, e o objetivo é trazer palestras, mesas redondas ou painéis, como a gente também está trazendo, e apresentações de trabalhos de pesquisa, né? E a temática deste encontro, ela gira em torno do distanciamento social, e nós temos algumas preocupações para discutir, e esse vai ser o foco desse encontro. Essa questão do distanciamento social, em se tratando, por exemplo, da universidade, o que isso traz, né? O que trouxe para o trabalho da universidade? Então, uma mesa redonda tem como nome Educação Musical e Distanciamento Social, o ensino de música nas universidades. Neste encontro, que será então uma mesa redonda, nós teremos representações do México, do Brasil, do Peru, e 2 do Brasil, 1 do México e 1 do Peru. Na verdade, do México, nós teremos da Universidade Veracruzana, que é com a professora Aribé Martínez. Nós teremos do Peru a Licênia Durasco,
que é da Universidade Católica do Peru, e do Brasil nós teremos o professor Marcos Vinícius Medeiros Pereira, que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ele, presidente da ABEM, falará juntamente também com o nosso professor Eduardo Pacheco, que falará pela UERGS, pelo programa de pós-graduação, e ele é o coordenador. Então, será uma mesa bastante interessante e que nos ajudará muito a pensar questões bem importantes para nós. À tarde, a ideia, tanto no sábado, dia 18, quanto no dia 25, é realizar apresentações de trabalhos de mestrado, de doutorado e do México e de outros lugares. Então, a ideia é trazer da Argentina, que a gente já estava pensando, do Brasil, e aí a minha ideia foi convidar, isso ainda não está fechado totalmente, eu estou ainda organizando com a Rosalia, mas a ideia é trazer, por exemplo, o trabalho do Bruno Félix, que foi do mestrado em música e em educação, mas com foco na música da UERGS, o trabalho do Estevam, que já terá finalizado nessa ocasião, que é setembro, né? Se tudo estiver certo, né, Estevam? E depois, na semana subsequente, também trazer o trabalho da Fabiane, né, minha orientanda, que também está terminando agora. E, claro, termos trabalhos de outros países também. Na semana subsequente, na mesa redonda, ou seja, no dia 25, nós teremos a temática também do distanciamento, mas trazendo um trabalho das academias e dos projetos sociais. Então, a temática ficou educação musical, distanciamento social, o ensino de música nas academias de música e projetos sociais. E aí, a gente não fechou ainda, mas a ideia é trazer do Brasil o professor Augusto Souto, falar sobre o projeto Trilhos Sonoros, que é tão importante. O nosso professor Augusto Souto é nosso parceiro também do Grupem, então isso vai ser muito importante. Pensamos também em convidar a professora Júlia Umes, que é a diretora executiva da Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Então teremos essas duas participações do Brasil e teremos também um do Chile e um do México. Então, assim, a gente vai ter Chile, México, Peru, Argentina e tantos outros para nós ouvirmos. Mas falta a cereja do bolo. E nós teremos duas cerejas neste bolo maravilhoso. A primeira cereja que eu preciso compartilhar com vocês é a fala da nossa querida e importante professora doutora Josamara Vieira Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a professora Josamara falará para nós sobre epistemologia da educação musical. E o início, sempre nós teremos música, nós teremos uma apresentação do violonista, que é o professor Maurício Hernández Monterrubio, que é da Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo. Então, vejam que a gente vai ter este momento que vai ser uma palestra, né, na sexta-feira, que inicia toda essa atividade. E, claro, a parte de abertura, com reitorias, etc. E no dia 24, nós teremos a importantíssima palestra da professora Ana Lucia Frega, que é da Argentina. Se vocês não conhecem o trabalho da professora Ana Lucia Frega, eu convido urgentemente a conhecer a professora Ana Lucia e a professora Josamara Souza, mas vamos falar da professora Ana Lucia, foi uma das que primeiro começa a despontar, inclusive na ISME, e trazendo todos os estudos de educação musical dali da Argentina e espalhando para o mundo todo. Então, é realmente uma honra ter ambas, tanto a professora Josamara quanto a professora Ana Lucia, e a professora Ana Lucia falará sobre educação musical e filosofia. Vejam que promete este nosso evento, que é grandioso, com certeza, né? Ainda não está totalmente fechado, mas rapidinho a gente já vai finalizar e poder contribuir. Faltou eu dizer
do convite que nós faremos para o professor Paulo Bergman, nosso maravilhoso pianista da UERGS, para fazer, então, a apresentação no dia em que a professora Ana Lucia se apresentará. E assim nós teremos Brasil e Argentina, e aí nós teremos na abertura Brasil e México, né? Trazendo essa diversidade maravilhosa, né? Muito bem. Depois, o segundo seminário de pesquisa e escrita do Grupem Artcid, que nós fizemos no ano passado, tivemos vários que aqui estão participando. A ideia é fazermos este ano também, e o objetivo deste seminário é apresentarmos as nossas pesquisas, focando em alguns colegas em especial. Então, ainda nós não fechamos este evento, mas com certeza nós convidaremos a vocês. E feitas essas apresentações e este seminário, a ideia é configurar no nosso site o material de produção de vocês, né? Então, isso, inclusive, a gente encaminhou para a Jennifer, e aí quem ainda não encaminhou os seus materiais, por favor, faça contato com ela, porque é uma forma de as pessoas acessarem os nossos trabalhos. A gente sabe que está no Lattes, mas que possam mais rapidamente e no conjunto da obra que temos, acessar lá no nosso site. E isso dá a dimensão da nossa produção também, né? Eu quero dizer para vocês que vocês podem perguntar durante o momento que eu estiver apresentando, se tiverem dúvidas, tanto pelo chat, quanto podem abrir o microfone também e perguntar, que a gente está aberto aqui para esclarecer, certo? Depois nós temos algumas atividades, algumas eu vou me delongar mais, outras não, tá? Porque, enfim, a gente vai aos poucos trazendo. Apreciando música remotamente tem muita relação com o trabalho também do medievo à contemporaneidade, que é uma proposta que a gente já tinha e que vai ao encontro de uma proposta que a Bárbara fez para a gente. Então, ao dizer isso, eu quero dizer que algumas coisas eu invento, mas outras vocês inventam, né? E aí a gente enlouquece junto fazendo, e isso é maravilhoso, né? E aí, da mesma maneira, nós tivemos o Leonardo, que também pensou num projeto maravilhoso e que está excelente. Inclusive, em seguida, nós teremos o início desse projeto, que é o concerto, com essa que eu digo, né, de música, que também foi uma ideia do Leonardo que a gente começou a construir, e vocês já sabem, porque o Leonardo apresentou aqui em diversas ocasiões, e a gente está construindo junto, né? Então, apreciando música remotamente, o objetivo é termos músicas de pequena duração, que a gente possa, então, compartilhar no YouTube, ou talvez até fazendo alguma coisa só com a gravação, né? Então, é algo que a gente está pensando nesse grupo aí, que se reúne toda quinta-feira, né, Bárbara, que a Bárbara é a nossa organizadora e coordenadora do medievo à contemporaneidade, que participam, então, a Bárbara, o Henrique participa, o José Luiz, do mestrado, também participa, é a nossa chefa, né, José? É verdade. E o Thales também, que é nosso estudante também da graduação, ele participa também. E também já teve ideias, né? Então, nós temos um trabalho bastante interessante nesse sentido. O Leonardo também participa desse nosso projeto. Vocês participam de várias coisas, né? Uma coisa doida. E, Bárbara, se tu quiseres complementar, por favor, tá? Aqui a gente está apenas mencionando. Nós temos também alguns colóquios. Gostamos deste nome, aí começamos a fazer colóquios. Na verdade, o objetivo é discutir sobre determinada temática, né? Então, os colóquios do Grupem, o Bebê e a Música, é um trabalho que está extremamente interessante. A Fabiane tem nos organizado nesse sentido e tem tido resultados muito bons neste estudo, não é, Fabiane? Sim, sou suspeita, né? Mas está cada dia melhor. Exatamente. E tudo isso fica disponível, né, Fábio? Isso é muito importante para a gente. E a Fábio leva, então, com muito carinho essa questão do bebê
e da música, né? Que é tão importante. Isso, quer que eu fale um pouquinho do projeto? Pode ser, meu amor, pode ser. Então, é um projeto, a gente abriu inscrições, né? Então, a gente tem um grupo fechado de pessoas, tem o pessoal da extensão que trabalha na organização, né? Que sou eu, o Thiago, a Jennifer, a Alessandra, a Carol, a Babi e a Cris, né? E daí a gente, são 8 encontros, 6 encontros de formação, né? Então, cada encontro tem 2 textos que a gente trabalha, e a ideia é da gente aprender mesmo juntos, né? Tenho 2 participantes ou 3 que sempre organizam o encontro e apresentam o texto, e enquanto eles vão falando sobre o texto, a gente vai discutindo sobre ele. Então, está sendo bem bacana, porque também nesse grupo, ocasionalmente, né, por conta dos inscritos, acabou juntando também a questão dos estudantes formados em música, em psicologia e pedagogia. Então, as 3 áreas, né, que até são a minha área também de trabalho, que está tendo um debate bem bacana, né? A Grazi, que está aqui, também está fazendo parte, e todos os vídeos a gente está disponibilizando no YouTube. Então, quem não está participando como inscrito, né, que vai ganhar um certificado, enfim, pode assistir no YouTube e também pode compartilhar, porque está sendo bem bacana, porque além de ler o texto, né, a gente até colocou os textos disponíveis lá no YouTube, eu coloquei o link também de acesso, quem quiser olhar, também pode estar conhecendo esse debate, né, que a gente tem feito. Tá bem bacana. Não sei se a Grazi queria falar. Ela levantou a mão. Não, apertei sem querer, mas reitero, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Que maravilha. Muito obrigada, Fabiane. É muito importante que vocês tragam também essa vivência e a vida que está em cada projeto, gente. Vocês não têm noção o quanto de trabalho está em cada um desses títulos aí. Isso é muito bonito de ver, né? E a gente consegue entender isso por conta do nosso grupo. Então, excelente o trabalho. E de levar também, só para complementar, de levar esse nosso trabalho para outros locais, né? Porque as participantes não eram assim do nosso convívio, né? São pessoas de outras universidades. E elas também estão adorando, né? Então, isso está sendo bacana para mostrar o quanto é importante esse trabalho que a gente desenvolve, para que daqui a pouco elas levem o nosso trabalho também para, né, os colegas, enfim. Exatamente, excelente. Então, olha só, a Bárbara está lembrando que no dia 25 vai estrear no canal. Tu consegues falar, meu amor? Não sei se tu consegue. Tu tá com o áudio. Oi. Sim, tem alguém cortando o lei aqui de novo, mas tudo bem. Posso falar? Eu tô aqui no meu celular porque meu computador pediu férias e ele deu uma estragadinha, eu tenho que mandar para arrumar. Mas, enfim, no dia 25 de maio desse mês, estará a primeira temporada do projeto Viagens Musicais. Acho que cortou um pouco, Babi. Acho que está bem baixinho. Agora nós não te escutamos, amor. Foi baixando. É. Isso, para bem quietinha. Oi? Isso, para bem quietinha. Oi? Isso. Agora sim. Tá. Então, no dia 25 desse mês, estreará a primeira temporada do projeto Viagens Musicais através da História. Então, são videozinhos curtos, de 5 a 10 minutos, em que a gente vai estar trazendo conteúdos sobre a história da música e também contextualizando, né, o contexto histórico, social, cultural, daquele período que a gente vai estar comentando. Então, vai estar bem legal, vai estar bem descontraído, vai ser de uma forma leve, bem didática, bem animada. Então, a gente vai divulgar no dia 25. Fiquem atentos, né, às redes sociais e aos grupos de WhatsApp. Por favor, assistam e comentam lá se vocês estão gostando dos vídeos, tá? Então, só um lembrete disso que agora eu lembrei do projeto. Excelente. E aí eu quis divulgar. Excelente. Assistam, curtam, compartilhem, tudo isso, né? Então, ativem o sininho. Se inscrevam, tudo isso, né? Por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube, né? Por favor, todos nós. E essa fala maravilhosa da Babi
nos ajuda a entender, então, o projeto do medievo à contemporaneidade, uma viagem musical através da história. Não percam, porque tem temporadas, é uma coisa melhor que Netflix. Parabéns, Bárbara, parabéns, excelente. E essa foi uma ideia da Bárbara, e eu acho, assim, bem importante dar crédito a vocês, porque são as ideias que vocês estão trazendo, né? E é isso que a gente quer na nossa educação musical, ideias e que vocês consigam efetivá-las, né? Parabéns, Babi, excelente, querida. Então, dentro dessa perspectiva dos colóquios, então, nós temos os colóquios sobre educação musical e políticas públicas. E aqui, eu não sei se o Estevão está aqui, se ele... E o Marcos também, obviamente. Nós temos aqui, basicamente, as temáticas de mestrado, tanto do Estevão quanto do Marcos, né? Não sei se o Marcos quer falar um pouquinho, eu falo e daqui a pouco, se quiseres complementar, estamos aí. Estes colóquios sobre educação musical e políticas públicas, realmente eu quero dizer para vocês que eu fiquei até emocionada com a monta que tomou, né? Nós teremos, então, aí começando em 5 de junho, né? Então serão 4 encontros. Esses encontros acontecerão neste horário das reuniões do Grupem e Artcid, portanto, vocês vão participar desse evento, e aí eu peço que vocês se inscrevam, né? Nós teremos 4 encontros. O primeiro que vai tratar sobre, que é o primeiro colóquio, Educação Musical e Articulação Política, experiências da audiência pública de março de 2010 sobre políticas de implantação da Lei 11.769. E aqui, neste dia, nós conseguimos 2 pessoas extremamente importantes neste processo, que são a doutora Josamara Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Felipe Radicetti, que é um músico, maravilhoso músico, e ele foi o grande pivô, vamos dizer assim, ou importante pessoa na articulação para que pudesse ocorrer ou ser efetivamente proposta a Lei 11.769 de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade da música na educação básica. Eu quero dizer para vocês que vai ser o primeiro momento em que ambos estarão juntos falando sobre o seu papel nisso. A professora Josamara Souza era presidente da ABEM, e o Felipe Radicetti foi aquele que fez toda essa articulação. Será um momento, com certeza, maravilhoso. Teremos também uma apresentação artística do Felipe Azevedo, sempre temos a parte artística junto, né? Musical, neste caso, então vai ser bem importante. Vai ser pelo encontro aqui do MIT, e que nós faremos inscrições com certificação, é uma certificação de 20 horas. O próximo encontro, que será em 10 de julho, vai ser, então, o tema Educação Musical e Legislação. E nesse encontro, nós traremos a professora que eu mencionei há pouco, que era da UERJ, né? Professora Maria Cecília de Araújo Rodrigues Torres, que falará sobre educação musical, e nós teremos a participação do Estevão, que é nosso colega aqui, que é meu orientando do mestrado, falando mais particularmente sobre a legislação. E teremos a presença do grande músico, maravilhoso músico, Henrique Pelim, tocando para nós. Não é, Henrique? Querido. O Henrique nem fala, acho que ficou mudo. Impactado. Acho que... Isso. Alô? Ah, agora estou te ouvindo. Eu só falei que é isso mesmo. Maravilha. Será maravilhoso. Direito, maravilhoso. Que bom, Henrique. Depois, no dia 21 de agosto, então teremos 2 nesse semestre e 2 no próximo, o colóquio Ensino de Música nas Redes de Ensino, Experiências de Implementação. Nesse momento, eu fui convidada por mim mesma, não. Na verdade, quem pensou isso foi mais o Marcos e o Estevão, e aí a ideia de eu estar falando, eu e também a professora Léa, que é do Colégio Marista Rosário,
eu falarei sobre a experiência da implementação dos centros musicais da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, que esse foi um trabalho durante o tempo que eu estive trabalhando na secretaria. E a Léa, sobre a implementação na Rede Marista Rosário. Eu acho que isso vai ser bem importante, que é para trazer essas experiências mesmo, né? E, por fim, o quarto colóquio será, e aí é a grande cereja do bolo. Nós começamos com uma cereja, que é no primeiro encontro, com a Josamara Souza e o Felipe Radissetti, e aí a gente termina com uma grande cereja maravilhosa. Ok, tá bem, obrigada. Obrigada, Bárbara, tá? Ok, faltou luz lá. Que é trazer o Jefferson Mainardi, que é, exatamente, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O Jefferson é o grande divulgador da abordagem do ciclo de políticas no Brasil, que ele traz, então, do seu trabalho, da sua pesquisa de doutorado com o Stephen Ball, na Inglaterra, e ele vai tratar, então, sobre a abordagem do ciclo de políticas, contribuições para a pesquisa em educação. Será realmente memorável serão memoráveis estes colóquios, e nós já, acredito que a partir de hoje, amanhã, nós já divulgaremos, e temos certeza que as inscrições vão ser grandes, assim como outra ação que a gente já vai falar, vai mostrar para vocês a grande adesão. Não sei se o Marcos e o Estevão querem comentar alguma coisa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas. Só para complementar a fala da professora, quando a gente começou a estruturar o evento, né, a professora Cristina deu assim um recado que a gente teria que pensar grande, né, e com certeza será um momento ímpar, né, até acho que eu faço também um pouco das palavras do Estevam nessa questão, porque vem bem ao encontro das nossas pesquisas, né. O Estevam tem um enfoque bem diretamente na linha da legislação, e eu trato dessa perspectiva, tratando, né, da Casa do Povo, a Casa Legislativa, na construção, né, de um documento que trate da inserção do ensino de música. Então, eu e Estevam, quando a gente começou a desenvolver essa questão dos encontros, até mostrar a professora Cristina, né, inicialmente a gente tentou que essa, digamos assim, essa roda desse segmento, né, a gente conseguisse elencar encontros que tratassem primeiramente de uma questão mais teórica, que a gente passasse depois numa questão das perspectivas, digamos assim, dos modos de ensino, tanto no âmbito público como privado, e aí vem a minha experiência no público, como a questão do Estevam no privado, e sim, com certeza teríamos que ter a fala da professora Cristina, porque Porto Alegre, querendo ou não, foi um norte, assim, para que outros municípios pudessem ter essa referência. Então, eu costumo dizer, a professora Cristina foi parte da minha banca, né, e eu digo que ela tem os 20 dedinhos dela incluídos nesse processo de ensino de música na rede pública de Porto Alegre. Então, não teríamos outro nome, né, mais indicado e mais preparado para falar a respeito. E, como a professora Cristina mencionou, né, a questão do Jefferson Mainardi, que foi a pessoa que trouxe a abordagem do ciclo de políticas ao Brasil. Então, com certeza, será um evento ímpar, né? A gente tem a ideia de uma construção, né, lá no início a gente tem a professora Josamara e o Felipe Radissetti, né, e nessa montagem, digamos assim, na construção do projeto de lei que depois culminou na Lei 11.769, então a gente está dando todo o início dessa caminhada e culminando na questão do professor Jefferson Mainardi com a abordagem do ciclo de políticas. Então, a gente tem aí, com todo respeito, os dinossauros de cada assunto, digamos assim, né? A cereja e o bolo pronto. Então, vai ser um grande evento. Estou honrado de estar junto aí neste mês. Que maravilha. Muito obrigada, Marcos, pela tua fala. Estevam, queres falar, meu anjo? Boa tarde, professora. Jogo rápido. Só para complementar, que eu acho que é importante a gente valorizar esse espaço pelo fato de estar devolvendo, de alguma forma, né, essa oportunidade de estar estudando fazendo um mestrado público gratuito, né? Então, acho que isso é importante dentro desse espaço, a gente está devolvendo de alguma maneira, isso é como um dos produtos, né, da nossa pesquisa, de volta para os colegas, para a sociedade, né? Acho que isso aí sim é fundamental, é o papel da academia, a gente está podendo propiciar isso, e são espaços que são importantes, né? Tanto de fala quanto de reflexão.
E não posso deixar também de falar da importância do grupo de pesquisa em relação a isso, porque foi a partir desses encontros onde a gente pode estar escutando também os demais colegas e estar ali podendo auxiliar e podendo contribuir de alguma forma, a gente consegue perceber e aproximar também as pesquisas e ver onde um pode estar auxiliando o outro, né? Então vira um círculo virtuoso em relação a isso, né? Em relação a essa cooperação com todos os orientandos, com os professores, e isso cria um espaço muito bacana de construção para a gente poder estar trabalhando junto, estar refletindo junto, estar devolvendo para a sociedade isso, que é o que precisa num momento quanto esse, né? Quando nós estamos vivendo, está cada vez mais difícil a questão da produção, né? De estar podendo dividir isso, de participar em congressos, quando a gente consegue fazer isso e devolver também de forma gratuita, né? Acho que é fundamental a gente ter esse entendimento do que, não que eu ou o Marcos estamos fazendo, ou a professora, não, mas o todo, né? Nesse momento de a gente poder estar se readequando, se readaptando e poder, de alguma forma, não deixar parar, né? Então, isso é muito legal e eu só tenho a agradecer ao ERGS, à professora Cristina, pelas oportunidades de poder estar desenvolvendo trabalhos como esse e de poder estar pensando junto isso com os colegas. Então, só queria estar falando isso, professora. Obrigado pelo espaço da fala. Obrigada. Eu agradeço muito a presença de vocês e a participação. Marcos, meu anjo, pode falar. Bem curtinho, professora, só complementando a fala do Estevam. Uma orientação nossa, uma vez eu argumentei, né, quando eu fiz a minha graduação lá em 1900 e carocha, né, mais na largada dos anos 2000 ali, essa questão da gente poder ter o material, né, mas muitas vezes a gente só se basear nas palavras do autor. E essa questão virtual, na pandemia, também ter nos aproximado, é também honroso para a gente poder também estar vivendo com o nosso próprio referencial, digamos assim. Então, é uma perspectiva maravilhosa a gente estar desenvolvendo um estudo e estar convivendo com as pessoas que desenvolveram essas propostas e a gente também estar, né, aprendendo junto. A gente está fomentando algo e está enriquecedor a proposta de ter esse retorno tanto para o meio acadêmico como para nós como pesquisadores. Alegria. Muito obrigada, Marcos. Muito bom mesmo. Que bom. Então, nessa continuidade dos colóquios, talvez vocês não saibam tanto, porque está uma articulação mais minha, e aí eu tenho conversado com a Daniele e também com a Cibele, que é essa proposta dos colóquios sobre pesquisa em folclore. De uma maneira muito rápida, quero dizer para vocês que foi feita uma solicitação pela Comissão Gaúcha de Folclore, que eu faço parte há alguns anos, né? E agora, mais proximamente, eu tenho, na verdade, tenho me aproximado agora, e essa participação se deu por conta da minha querida professora, mentora, minha iniciadora nas pesquisas, que foi a professora Rosemarie Reis Garcia, que foi presidente da Comissão Gaúcha de Folclore e presidente da Comissão Nacional de Folclore também. E eu fui secretária também da Comissão Nacional há um tempo atrás. E com essa volta a essas pesquisas, e aí eu agradeço muito a Daniele, que aqui está, e também a Cibele, de trazerem novamente para mim essa temática, e que tudo está no momento certo. E aí a Comissão Gaúcha quer organizar o seu grupo de pesquisa em folclore. Para tanto, vocês sabem, quem me conhece, que para fazer pesquisa nós temos que nos preparar. E eu sou a grande incentivadora disso. Portanto, não tínhamos mais o que fazer, criamos os colóquios sobre pesquisa em folclore, que terão, então, uma carga horária de 60 horas, acontecerão quinzenalmente, às sextas-feiras à noite, e haverá 4 módulos nestes colóquios, semelhantemente ao que nós teremos lá depois no curso de Educação Musical e Docência. Um módulo de 15 horas, tendo, então, o início será em 21 de maio, sexta que vem, e finalizará em 3 de dezembro, então, quinzenalmente, trazendo temáticas sobre a pesquisa em folclore, sobre o folclore e pesquisa mesmo. Ao final deste evento, destes colóquios, o propósito é constituir o grupo de pesquisa da Comissão Gaúcha de Folclore. E aí é importante que a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está nesta parceria
sendo solicitada pela Comissão Gaúcha de Folclore. Acho que vai ser muito interessante, a Daniela e a Cibele estarão comigo nesse processo também, e vamos ver o que acontece, né? A pesquisa em folclore dando um upgrade agora, porque eu acho que é importante, chegamos neste momento. Então, não percam cenas dos próximos capítulos. Concerto de música. Eu vi que o Léo caiu por conta da luz, né? Não tem problema. E o Thiago também não pôde estar, mas a Jennifer, acho que não caiu, ela está aqui. A Jennifer, eu não sei, eu acho que ela saiu. Ela mas caiu. Eu posso chamar ela. Ela teve que dar uma saída, qualquer coisa era para chamar. Tá, depois a gente fala, não tem problema, porque vai estrear semana que vem, né? Não tem problema. Depois a gente volta. Depois, então, nós temos o curso Educação Musical e Docência. Este curso, nós temos o envolvimento de todos os nossos... Oi, tá aí? Voltou. Jennifer, minha florzinha, faz, então, a propaganda dos concertos. Oi, pessoal, eu acabei de voltar do que seria? O concerto de música. Ah, sim, o nosso super concerto com S. Então, vai iniciar semana que vem, se eu não me engano, né? Essa semana agora. Na quarta-feira, às 10h30 da manhã. A gente vai começar com a primeira publicação. Vocês estão me escutando? Bem direitinho. Ah, tá. É que a professora apareceu travada aqui para mim. Ah, agora voltou. Não, é a minha internet, Então, quarta-feira agora, já vamos ter a nossa primeira atividade, né? Tanto no Instagram, às 10h30, quanto no site. Vocês podem acessar, inclusive no site eu vou deixar, no início tem aquela aba destaques, né? Aí fica mais fácil de acessar. E, se eu não me engano, o nome da atividade é telefone sem fio, ops, Wi-Fi, né? É isso aí. Isso aí, então fica aí um pequeno spoiler. Perfeito, nós temos 20 publicações que acontecerão, a gente vai terminar aí por meados de setembro, eu acho, né? Isso, vai dar bastante. Se eu não me engano, para mais, outubro ou novembro, prof. Ok. Excelente, vai ser um trabalho e tanto, então aguardem cenas dos próximos capítulos. Aí semana que vem a gente vai estar divulgando isso, bem legal. Eu peço desculpas, está pegando sol aqui em mim, daqui a pouco parece que eu vou desaparecer, mas enfim, vamos continuar. Coisas da pandemia. O curso Educação Musical e Docência. Então, neste curso, nós temos a participação de muitas pessoas, né? E eu quero dizer para você, são boas energias, com certeza. Quero dizer que tanto também nos colóquios, Educação Musical e Políticas Públicas, que nós temos a participação também dos nossos bolsistas, da pesquisa da extensão, aqui também nós temos. E aí também, toda essa divulgação, eu quero destacar muito o trabalho do pessoal, quero destacar o trabalho da Alessandra, o trabalho da Fabiane também, criando, porque até isso a gente aprendeu a fazer, gente, a gente aprendeu a fazer cartaz virtual, e aí tudo de uma maneira bonita, com uma boa finalização do material, então isso é importante também, né? E este curso, gente, eu quero dizer com muita... Eu quero que tu mostre. Eu tiro daqui e tu bota, minha flor. Tá, e pode ir falando, daí eu coloco. Claro. Deixa eu só tirar daqui. Ok. Então, tu vais colocar a educação musical e docência? Isso, só tenho esse aqui. Perfeito. Então, este curso Educação Musical e Docência, gente, é assim, ó, é uma alegria compartilhar com vocês, foi uma construção intensa. Conversei com inúmeros colegas da educação musical, porque nós queríamos e queremos, né, fazer um curso para professores e gestores que pudesse interar nessas questões da educação musical e da docência. E essa docência também passa por uma questão de gestão, né? Então é importante que todos e todas saibam. Então vejam aqui, essas imagens traduzem para vocês o trabalho intenso que foi pensar este curso, é super top. Pensar este curso,
convidar as pessoas, explicar para as pessoas o que a gente queria, né? Então, nós teremos 4 módulos. O primeiro módulo começará, então, no dia 29 de maio, que estarão envolvidos quem? Estaremos todos nós, os mestrandos, né, participando disso, e eu não posso esquecer também nossos bolsistas e bolsistas da extensão e da pesquisa. E aí nós temos a Alessandra, nós temos Jennifer, nós temos a Bárbara, o Guilherme, temos o Marcos também, né, o Marcos Vinícius. Então, todos, né, e os mestrandos, a Cibele, Daniele, Estevam, Fabiane, o José e o Marcos, em ordem alfabética, tem que dizer direitinho essas coisas. Então, o primeiro encontro será a apresentação. Tá? Depois eu explico melhor como é que vai ser isso, até para vocês saberem. O segundo encontro, e aí nós temos a imagem ali, será dia 12 de junho, né? Um sábado, Dia dos Namorados, que nós nos encontraremos para celebrar a educação musical e a docência. Estarão presentes vários nomes de peso, com certeza. A Betânia Parisi e a Fabiane, sendo mediadas pela Jennifer. Vejam, então, a ideia de estar trazendo qual é a discussão. Educação musical com bebês e famílias. Vai ser muito interessante isso. A Betânia, inclusive, será a banca da Fabiane. Vai ser uma honra para todos e todas nós. Aí, dia 26 de junho, nós teremos uma maravilha, que vai ser uma discussão a partir da educação musical e educação infantil, trazendo a Teca Alencar de Brito, que vocês devem conhecer, acredito, e a Sandra Roden, que é da Fundarte, ambas fazendo essa fala. A Sandra trabalha muito com crianças e a mediação vai ser da Fabiane. Então vai ser maravilhoso isso também e um grande aprendizado. Vejam que aí nós trazemos as temáticas da educação infantil, dos bebês, e a gente pega então a questão da temática tanto da Cibele quanto da Fabiane. Depois nós teremos, em 10 de julho, educação musical, folclore e cultura popular. E aí, então, nós teremos a importante mediação da Daniele, que tem como folclore sua temática, e aí nós teremos a participação para falar de educação musical e a questão da cultura também, da Ermelinda Paz, que é autora de livros de educação musical, e ela tem uma história na educação musical que vai ser bem importante para nós conhecermos. E o Tiago Silva de Amorim Jesus, que é da UFPEL e que trabalha com folclore. Inclusive, será a banca de qualificação da Daniele, né, Daniele? E a Daniele vai mediar isso aí. Depois, nós temos educação musical e legislação, trazendo o Estevam e a Cristina, sendo mediados, então, pelo Marcos. E a ideia é falar sobre essas questões que são da legislação e da educação musical, trazendo essa discussão, que é uma discussão que eu também tenho feito, que o Estevam tem feito, que vai ser bem importante, né? A seguir, nós teremos, então, e essa temática do Estevam e do Marcos, né? Então, vejam que estão ali também caracterizados pelas suas pesquisas de mestrado. Então, de uma certa maneira, isso tudo que a gente está fazendo configuram os produtos dos nossos mestrandos, sempre lembrando que o nosso mestrado é profissional. Depois, então, o que a gente tem? A gente tem educação musical na BNCC e interdisciplinaridade. E aí eu quero dizer que é uma honra realmente receber a Sônia Albano, que foi presidente da Ampom e que é uma pessoa extremamente importante e que fez o seu pós-doutorado na interdisciplinaridade. Então, ela vai trazer sua fala sobre isso e trazer, mais uma vez, o Marcos Medeiros aí, que vai falar sobre a BNCC e a educação musical, e ele tem artigos sobre isso, inclusive. E estas são as temáticas do José. Então, o José vai mediar para nós e vai ser bem importante isso aí. Por fim, não menos importante, nós teremos
o professor Augusto, nosso querido colega e amigo, participando junto com o Luiz Queiroz, que já tivemos a participação dele em outros eventos também, falando sobre educação musical e políticas públicas. E a mediação, então, do Estevão. De modo que todo esse trabalho, ele vai ser, então, esta formação, depois haverá um planejamento de ações a serem implementadas em sala de aula, como professor, professora, ou como gestor ou gestora de uma escola. Então, outra carga horária destinada ao planejamento dessas ações, uma carga horária reservada para a implementação destas ações. Então, primeiro módulo, o curso. Segundo módulo, planejamento, com a assessoria dos mestrandos e minha também, para esse trabalho, que é um trabalho que precisa ser orientado. Depois a implementação, também com a nossa orientação, finalizando com um seminário de compartilhamento de todas esses planejamentos, essas implementações, e por fim, nós organizaremos uma publicação, e a ideia é publicar, então, esses trabalhos aí. Então, vejam que este é realmente um trabalho que a gente está cuidando bastante. E aí, nós começamos a divulgar ontem. Quantas inscrições, Fabiane? Vou parar aqui. Vamos lembrar que as vagas são limitadas, né? A gente vai falar o número de inscrição, daí eles vão parar de se inscrever, acho que tem que deixar suspense. Nós vamos ter que combinar melhor isso. Mas já está bombando. Quanto tem tá? Muitas pessoas, tem 91 já inscritos, desde ontem. Mas lembrando, assim, de qualquer forma, porque para quem for realmente participar do curso, exige um envolvimento, né? Até porque tem um certificado de 60 horas, então, como a Cris falou, vai ter que fazer o planejamento, compartilhar depois, vai ter a escrita, mas quem, por algum motivo, não pôde participar, ou às vezes não está atuando na educação, mas tem interesse, os vídeos da parte de formação vão ir para o YouTube também. Então, vocês vão poder ter acesso, né? Porque a gente considera que vão ser palestras bem ricas, né? Então, a gente não poderia deixar de divulgar no nosso site, no nosso site do YouTube. Nós começamos ontem, né, Fábio? Era o quê? Umas 8 da tardezinha. Era 8 e pouco da noite que eu terminei. Quando começou a reunião, tinha 89, agora já tem 91. Que loucura. Que maravilha isso, que maravilha. Muito bem. Então, nós já estamos nos aproximando aí da finalização. Deixa eu só dar uma fala geral aí, para a gente não ultrapassar muito também, para poder fazer um trabalho bem legal. Deixa eu ver se está compartilhando aí. Porque o objetivo não é correr e fazer todo a coisa, é a gente entender efetivamente. Então, deixa eu ver aqui. Ok. Então, de modo que a gente tem, por exemplo, né, vou fazer uma fala geral agora. O curso Música e Cinema, que eu quero, assim, parabenizar o Henrique mais uma vez. O ano passado, por conta do TCC, o Henrique fez um curso que foi maravilhoso, a questão da música eletroacústica e trabalhar com essa virtualidade. Agora o Henrique está nos ofertando este curso Música e Cinema, que começará segunda-feira, né? Então, serão 9 encontros, cada encontro de 1 hora, e que resultará uma produção que vai ser um curta-metragem, né? Vai unir, então, a imagem e o som. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Tu te lembras quantos inscritos? Não sei se tu tem ainda. Não está dando para ouvir. Ok. 33. 33, está ótimo, porque esse é um trabalho realmente mais de formiguinha, né? Muito bem. Obrigada, Henrique. Depois nós... eu acho que até tem gente aqui que está inscrita, né? O Glauber, eu acho que está inscrito. Acho que a maioria daqui também está inscrita, né? O Glauber está na educação musical também, que eu já vi. Que coisa maravilhosa. Fico muito feliz com isso. Que bom.
Depois a gente tem a produção de materiais e propostas pedagógico-musicais que transversalizam várias das nossas ações e que estão sendo, então, divulgadas. O projeto que a Bárbara já comentou, do medievo à contemporaneidade, com direito a estreias, 1000, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, os nossos encontros aqui do Grupem e Artseed, nós teremos uma certificação, certo? Então, a gente sempre coloca os nomes aqui direitinho, e eu vou efetivamente, depois, mandar um materialzinho para vocês, para a gente ter uma certificação ao final do ano, né? E vai ser uma carga horária grande, né? Então, isso foi uma solicitação de muitos e muitas de vocês, que estamos fazendo também. Depois tem a palestra, que eu tive que rir ontem, que é a Educação Musical discutida a partir da BNCC e Interdisciplinaridade, que será uma palestra feita pelo professor José Luiz Domingues Goulart, que se encontra no recinto, né? E a professora Janine também, da FEVALE, e nós faremos, semana que vem eu já tinha 80 e poucos inscritos, e isso vai ser também para a turma de metodologias, e vocês estão todos e todas convidados e convidadas também, certo? Vai ser maravilha. Depois nós temos, então, o ensino de música na BNCC, nos contextos do texto político e da prática. Essa ação é uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por conta da professora Clarice Traversini, que coordena esse projeto, e nós já temos, para esta ocasião, nós teremos a fala da professora Clarice Traversini sobre a BNCC e o professor Marcos Medeiros sobre a questão da BNCC na educação musical. Isso ocorrerá 29 de novembro. Já está tudo organizadinho e vai ser interessante, porque também teremos a fala de professores em relação à implementação da BNCC na escola pública e particular, né? Então, vai ser bem interessante. Não abriram inscrições ainda, a gente vai deixar para mais longe isso aí, mas só já anunciando para vocês. E as vivências musicais para bebês e família, que a gente tem conhecido bastante pela voz da Fabiane, da Carol, da Jennifer, de todas as meninas que estão, e o menino, o Tiago também, que estão trabalhando de uma maneira linda nisso, a Ana também. Então, nós estamos abarcando esse material aí bem importante. Não menos importante, eu trago aqui o programa que é a arte de ler, né? Vocês sabem a importância que eu tenho dado ao longo da vida para essas questões de leitura, e esse programa tem se caracterizado pelos saraus, que vocês ouviram bastante, da Ana e de toda a equipe. Nós temos nestes saraus, os saraus autorais, e o sarau da Daísta foi um exemplo, e teremos mais. Nós temos uma coisa muito legal que a Alessandra começou a fazer e que eu achei tão bonito, que são esses vídeos de momentos comemorativos, e que a gente vai procurar fazer um pouco mais isso, Alessandra, e foi uma ideia tua, e que eu estou trazendo aqui agora, nesse primeiro momento, para dizer que foi muito importante, e a gente pode continuar fazendo esses momentos de celebração de momentos do Dia das Mães ou de outros momentos importantes. E as vivências literárias para bebês e famílias têm sido um trabalho maravilhoso, foi um sucesso, assim como as vivências musicais que a gente teve ontem com o Tiago, né? O primeiro foi feito pela Carol e foi maravilhoso também. E agora nós temos, sem ser semana que vem, na próxima, mais uma vivência literária, e nessa vivência a gente tem a Daniele, a gente tem a Patrícia, a Bárbara também está participando de uma maneira tão linda. Me esqueci de alguém, Bárbara e Dani? A Alessandra. A Alessandra que está exatamente. Desculpa, Ale. Então, um maravilhoso trabalho, foi um sucesso. Não deixem de assistir e compartilhar. Sabe que horas são? Sabe que horas são? Isso aí, maravilha, né? A hora das vivências. Nós vamos ter que fazer um jingle para a reunião do Grupem e Artseed. Já estão convocados para fazer.
Isso é uma maravilha, uma vinheta. Muito bom. Os minutos de poesia, para a gente finalizar, eles vão começar agora em junho. Estou tentando organizar um material que são pequenos vídeos com pequenos trechos poéticos. Eu tenho a ideia também, aí eu convido vocês a pensarem, de fazer esse material também apenas gravado com o som, que são os chamados hoje em dia os podcasts, né? Mas que antigamente a gente dizia só gravar com a voz. Quem sabe a gente possa fazer isso também. O Grupem não tem hora. É verdade, coisa louca, né, Grazi? Quem sabe a gente pensa também nesses minutos de poesia e podcast do Grupem. E com isso, então, e é muita coisa para falar, mas eu queria dizer para vocês que nada disso, mais uma vez eu comento, nós conseguiríamos fazer se não fosse essa parceria maravilhosa que nós temos de vocês. Todo esse trabalho, que são 20 ações ao todo que a gente tem e que cada um faz um pouco num momento ou no outro, e nós temos a riqueza do nosso trabalho, né? Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouco disso, né? A riqueza que está aqui, porque temos este grupo para poder trabalhar, né? Não sei se temos perguntas, ou se só celebraremos agora. Tem 20, mas pode aumentar ou não? Pode, sempre pode. Comigo nunca diminui, só aumenta, né? Então aguarde. Com certeza, eu sei que tu já está aí na espreita, que é isso mesmo que a gente quer. Então, vamos abrir as nossas câmeras. Sabe que horas são? É hora de abrir as câmeras para a nossa fotografia. Muito bem. Que lindos. Que bom olhar para vocês um pouquinho, né? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ai, que amor. Então, vamos fazer os nossos prints básicos, né? Deixa eu ver quem é que está aqui. Ok. Eu quero dizer também, e já dar os parabéns aqui, para o Glauber, que é o senhor professor licenciado Glauber, né? Ele teve a sua defesa maravilhosa, né, querido, ontem. Um excelente trabalho do Glauber, que eu tive a honra de fazer parte da banca, juntamente com o Davi também, que foi na quinta-feira. Então, nós temos agora os nossos queridos licenciados, lá da nossa UEPA, nossa querida parceira. Parabéns, Glauber, parabéns a todos e a todas. E desejo um excelente final de semana para vocês. Aguardem cenas dos próximos capítulos, que haverá. Muitos. Beijos.